Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 15 de dezembro. Uma segunda-feira curiosa porque traz de novo para a gente jogos do Manchester United, né? Tá virando frequência. Temos 6 partidas para comentar hoje: Fenerbahçe, Braga, Roma, United. Um jogo mais complementar aqui na La Liga de Vallecano e Betis e o Porto, tá? Vamos direto ao assunto, sem mais delongas. Já vamos separar aqui a primeira partida. Tô gravando no notebook, então vou usar a mesma tela. Vamos passar rapidinho aqui então na Turquia, nesse jogo do Fenerbahçe contra o Konyaspor, cotação de 1,27 para o Fenerbahçe. Vamos pegar o nosso clube de membros aqui do PDF para dar uma olhada. Estou gravando esse vídeo no sabadão. O Fenerbahçe dentro de casa tem uma campanha de 100% de aproveitamento não, mas de estabilidade, de invencibilidade. Nenhuma vez falhou em marcar e ficou sem sofrer gol em 29% dos jogos apenas, ou seja, não sofre tanto, mas ele já pega ali uma média de um gol sofrido por jogo. Acaba gerando um pouco de receio. Toda vez que eu vejo um time de odd baixa que costuma sofrer uma média de um gol por jogo, já me preocupa, mas tudo bem. Ele vamos dizer assim, ele compensa isso sendo uma equipe que abre muito o placar e que falha em nenhuma vez. Mas ainda assim é um time de alto índice de ambas marcas. O Konyaspor sai na frente com alguma frequência, falhou pouco em marcar e sofreu gol em todo o jogo. Então a gente tem aqui já uma conexão de um confronto que pode proporcionar pra gente uma situação de ambas marcas. Em algum momento eu posso ter ali o Fenerbahçe sofrendo um gol, tá? Então já vou colocar isso aqui como expectativa, não como dica de aposta, mas como um lembrete para que quando eu vá me posicionar a favor desse favorito, se é que vai acontecer, eu já tenha mais ou menos ali uma noção do risco que eu posso correr, tá? O aproveitamento de finalizações do Konyaspor é melhor, ele precisa chegar menos ao ataque para marcar um gol. O primeiro tempo do Fenerbahçe não é tão sólido para uma equipe de 1,20 blau, 43% de vitória, 29% de derrota é a mesma coisa do Konyaspor, mesmo número de gols marcados e 3 gols a menos sofridos. Você consegue, fazendo uma autocrítica, você consegue encontrar nesse Fenerbahçe uma equipe dominante? Não me parece. No segundo tempo, entretanto, o número do Fenerbahçe sobe um pouco e o Konyaspor começa a embicar para baixo. O número de vitórias reduz bastante, gols sofridos se mantém, o número de gols marcados reduz. Então aqui eu consigo ver uma distância entre eles aumentando um pouco mais. Talvez isso induza a gente a pensar muito mais numa vitória do Fenerbahçe ao longo dos 45 para frente do que propriamente buscar isso desde o início do jogo. Pode ser uma opção, tá? Costuma ser um jogo over, jogos do Fener em casa e jogos do Konyaspor fora de casa, média ali de 1,5 a 2,5, e a maioria dos gols marcados do Fenerbahçe estão aqui, ó, no final do jogo. Com isso, a gente tem uma equipe de 1,20 e poucos, deixa eu confirmar a cotação, 1,27, que não desempenha no primeiro tempo um futebol tão agressivo, que enfrenta um adversário que precisa chegar pouco ao ataque para criar perigo e que costuma ter uma diferença para esse adversário em relação a números maior no segundo tempo. E também marca a maioria dos seus gols no segundo tempo. Então talvez esperar pelo menos o final do primeiro tempo para poder tirar algum tipo de posição daqui seria interessante. Agora, a gente pode dar o benefício da dúvida. Eu não estou acompanhando tanto o campeonato turco, mas eu venho para cá, encontro um Fenerbahçe dominante, massacrante, não deixando o Konyaspor respirar, não tem nenhum problema de buscar aqui uma estabilidade do preço da equipe do Fener, quem sabe para encontrar esse primeiro gol, tá? Eu colocaria, olhando a classificação, o Konyaspor como um adversário intermediário. E por que eu coloco isso? Porque é uma equipe que falha pouco em marcar e é uma equipe que não tem um primeiro tempo tão ruim, tá? Então, para mim, é o nível de enfrentamento aqui intermediário. Passando para o próximo jogo, às 15h45 nós temos o Braga contra o Santa Clara. Vamos dar uma olhada na situação do Braga na tabela. O Braga hoje é o 5º colocado, atrás do Gil Vicente e do Benfica, na frente do Famalicão. Dentro de casa, o Braga venceu 3, perdeu 2. Não é uma campanha tão sólida como já foi em épocas passadas. Fora de casa, o Santa Clara só venceu 1. Talvez isso vá explicando também a cotação mais baixa. Os próximos jogos do Braga, o Braga que está envolvido, né, em Europa League, não tem competição de Europa League recente, né? Vai demorar um pouquinho. Então tem taça de Portugal ali, provavelmente, e só Campeonato Português.
Santa Clara também não está envolvido em competição europeia, normal. Show. Vamos para estatística. Voltando para cá, cotação próxima de 1,50. O Braga em casa, como a gente viu, 2 vitórias recentes, aí vamos dar peso e medida para esses confrontos. Venceu o Moreirense e o Casa Pia. Opa, teve um confronto aqui, ó, contra o próprio Santa Clara, vocês não estão vendo, mas eu vou subir aqui para vocês verem, contra o próprio Santa Clara na Taça da Liga de Portugal, foi 5-0. Eu posso pegar o mesmo embalo dessa análise, talvez, para ditar que o Braga já venceu esse jogo? Não, são competições diferentes. Imagino eu que a Taça da Liga de Portugal não seja, assim, a principal competição de Portugal. Óbvio que eu estou sendo irônico, ela não é. Mas eu também não posso achar que somente quem bateu tem benefício. Já viu aquele ditado de que quem bate esquece, quem apanha não? Quem apanha não esquece. Então eu imagino que você tomar 5 do Braga não tenha feito para o Santa Clara um efeito paliativo. Santa Clara provavelmente deve ter pensado, porra, alguma coisa muito ruim a gente fez aqui, vamos tentar melhorar. Então o mínimo que se pode fazer depois de sofrer uma goleada não é só você ser achincalhado na rede social e torcedor brigando e tudo mais. É você aprender com os seus erros. Alguma coisa aconteceu. Então o Braga pode enfrentar o Santa Clara achando que vai ser as mil maravilhas, que nada vai mudar. Eu já imagino um Santa Clara apresentando talvez mais dificuldade por ter tentado analisar e corrigir algo que fez errado. Então, eu vou ignorar completamente aquele resultado passado ali, tá? Vamos ver se teve mais alguns. Ó, teve esse 5-0, aí teve 1-1. O Braga leva larga vantagem. Nem os últimos 10 jogos não teve vitória do Santa Clara. Tivemos aqui 1, 2... 3 empates, restante o Braga leva melhor. Vamos ver onde o Braga desempenha melhor na questão do fator casa. Sai mais na frente, mais que o dobro, falha a mesma quantidade em marcar, sofreu um pouco menos, tem um aproveitamento de finalização muito bom, o Braga cria muita chance e aproveita essas chances criadas. O primeiro tempo do Braga é superior, bem mais vitórias, mas também tem mais derrotas. Isso aqui é um calcanhar de Aquiles. No segundo tempo, resolve as derrotas, mantém as vitórias e aí sim consegue ter um padrão de superioridade muito grande. A maioria dos gols marcados do Braga estão no comecinho, então não dá pra gente tirar esse viés do início do jogo. Tem jogo, por exemplo, igual do Fenerbahçe. O Fenerbahçe não marca tanto no começo. Então talvez esperar um pouco mais para poder se posicionar pode ser mais interessante. Nesse caso aqui, o Braga costuma marcar cedo. Então se eu falo para você, ó, não entra no começo, pode ser que a gente fique de fora do gol. Então não estou dizendo também para você começar o jogo posicionado, mas já começar o jogo pronto. O famoso cavalo selado, que não vai passar 2 vezes. Então 20 minutos antes do jogo, se você tiver condição, isso aqui eu estou falando com quem é um trader que tem o benefício de não estar, por exemplo, numa situação de CLT e estar de frente no computador. 20 minutos antes do jogo, tu está totalmente arrumado. Suas telas estão abertas, seu software está aberto, se você trabalha no site, está tudo aberto, você está ali pronto. Famoso presente competente. Para você que é um punter, eu consigo enxergar, mediante a melhora no segundo tempo do Braga, até um valor nessa cotação, tá? O Santa Clara fora de casa só venceu uma partida. Não é um time que abre tanto o placar. Não é um time que tem um histórico muito bom contra o Braga. Então tudo isso favorece muito a situação do Braga. Gosto da cotação especificamente de 1,50? Não, porque o Braga em casa ele não tem um desempenho como teve na época passada e na retrasada. Mas, somando os 2 tempos, talvez pode ser sim de valor, tá? Não vou te criticar não. Eu vou deixar um jogo para mim, um jogo para correção de preço. Como a gente teve aqui um histórico mais over entre eles recentemente, 4-0, 5-3, 6-0, eu vou deixar uma condicional do favorito vencendo e uma margem de 2 gols para trabalhar gol, tá? Não tivemos um ambas marcam frequente entre eles. Das últimas 10, somente 3, 4 tiveram ambas marcas. Quanto é que tá pagando aqui? 2,25, até que não tá ruim a odd. Tá dentro do escopo dessa expectativa, tá? Mas eu venho mais para um trabalho ao vivo contra o Santa Clara. Mas, de novo, vale a ressalva. Quem bate esquece, quem apanha não, tá? E o Braga bateu forte no Santa Clara da última vez. Próximo jogo, Roma e Como. Às 16h45, a Roma tentando uma reaproximação dos líderes do campeonato. E lembrando, estou gravando esse vídeo na manhã de sábado, eu estou fora de casa, então ainda vão jogar provavelmente Napoli, Milan, Inter. Eu não sei como a Roma vai entrar nesse jogo, se ela vai estar mais distante ou mais próxima é impossível, né? No máximo ali na mesma distância. Mas se ela vai estar mais distante, a gente não sabe. Isso, óbvio, vamos supor que o Milan tenha conseguido, vou tentar puxar na memória quem que o Milan enfrenta, acho que era o Sassuolo. E o Napoli eu não vou conseguir lembrar, não vou.
Mas supondo que o Milan tenha vencido, você tem uma obrigação maior, talvez, da Roma que disputa o título de vencer. Problema, enfrenta o Como. Eu acho que isso aqui já define um pouco a nossa análise e a direção que ela vai percorrer. Você não enfrenta hoje a equipe do Como de uma maneira normal. O Como hoje tem 3 pontos a menos que a Roma. Hoje você não pode, eu não posso, ninguém pode vir aqui com preconceito de achar que o Como hoje é um time pequeno nessa temporada. Ele pode não ter expressão, ele não pode ter tanta história, mas nessa temporada é um time muito chato, tá? Vamos pegar aqui a estatística do Como para você ter noção do buraco que a Roma está se enfiando. Fora de casa, o Como só perdeu 2 vezes, mas não é uma equipe que abre tanto o placar. Isso é positivo para a Roma, tá? A Roma em casa perdeu 3 vezes, de resto venceu, então não é uma equipe que empata tanto, sai mais na frente, falha ligeiramente menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer. Porém, marca menos gols e aí sofre um pouco menos. Essa cotação da Roma que vocês viram aqui de 2,15 não é à toa. Poderia até estar mais alta no caso, tá? O aproveitamento de finalizações do Como é melhor, precisa de menos chances para poder marcar. O primeiro tempo do Como é ruim, mas o da Roma não é tão bom. Como não vence nenhum primeiro tempo fora, não venceu ainda, mas marcou a mesma quantidade de gols. A Roma também não vence tanto, e aí tem o mesmo número de derrotas. Então, tá mais para ser igual do que ser diferente. No segundo tempo, a Roma cresce, o Como cresce. A Roma melhora as defesas, o Como mais ou menos se mantém. Então, de novo, aqui parece que os dois sobem, mas em algum determinado ponto a Roma continua subindo e o Como estabiliza. Então existe uma distância um pouco maior. Permite essa distância fazer com que a odd da Roma seja próximo de 2,20? Eu acho que vai mais pela expectativa do mercado, tá? Não é só estatística aqui. A maioria dos gols da Roma são marcados no final, do Como também. Só que o Como sofre bastante no começo. Então é um jogo de xadrez, tá? Ao mesmo tempo que a Roma melhora no fim, o Como também melhora. Um joguinho de xadrez aqui. 100% na minha opinião, para leitura. E se você trabalha no pré-jogo, eu não entraria a favor da Roma. Para mim é um adversário difícil e é um favorito que pode se complicar. Não gosto dessa odd da Roma pré-jogo. Theo, vou esperar o segundo tempo, uma odd maior para compensar o risco. Vale a pena? Lembre-se que o Como melhora no segundo tempo também. Talvez seja um jogo para você deixar passar. Mesmo que a Roma venha vencer até com facilidade esse jogo, tá? Eu olharia com carinho. E, se eu colocar aqui no geral, olha só, o Como vem com uma única derrota nos últimos 8 jogos, que foi essa derrota agora para a Inter por 4-0, mas a Roma já vem oscilando um pouco mais. Perdeu para o Cagliari, perdeu para o Napoli, perdeu para o Milan, claro que são adversários fortes, mas ainda assim já oscilou um pouquinho mais, tá? Então, não perca a atenção. Eu acho que esse jogo da Roma é um jogo talvez para você pular. 5 horas da tarde, a gente vai para mais um jogo do United. Figurinha carimbada às segundas-feiras. E dessa vez pega o Bournemouth. Se eu não me engano, a gente fez análise contra o Crystal Palace, contra o West Ham e agora... E não, tem o Wolverhampton também, mas eu acho que o Wolverhampton não foi na segunda, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13... Não, acho que o Wolverhampton não foi na segunda. Tá, então o United vem na seguinte sequência. Venceu o Wolves, nada de novo no front, o Wolves tá péssimo. Empatou com o West Ham, foi muito bom até o fim. Na hora do fim, descaralhou. Aí tomou um gol, poderia ter tomado a virada. Então acabou sendo ruim. Ficou bom pro West Ham esse resultado, pro United não. Foi bom a vitória contra o Palace. A derrota pro Everton foi um acaso, não era um time jogando mal, porém acabou um cartão vermelho de ficando... É estranho você falar que um time joga melhor com um a menos, né? Ou que você tem mais... Tem um meme no Brasil que é assim, é muito difícil enfrentar um time com 10 jogadores, mas em determinada situação você consegue entender o que a pessoa quis dizer. Porque o Everton já é uma equipe forte se fechando compactada, sem intenção nenhuma de sair, com um homem a menos, então pode ser até chato demais. E foi o que aconteceu. O United acabou tomando um gol. Acho que foi o Disbury que fez o gol. Esqueci o nome dele. Eu tô com o Disbury Town na cabeça, mas Disbury Town é um time. Enfim, foi um cara bom. Foi um cara mais ou menos com esse tipo de nome que fez o golaço. E o Everton se fechou e não quis mais sair pro jogo. Então, sinceramente, eu acho que o United não teve tanta culpa, tá? Vou relevar um pouquinho. Então, nos últimos 10 jogos, a gente tem algumas críticas. Talvez um empate sofrido contra o West Ham. Talvez... a derrota para o Brentford por 3-1, mas não é um United que está numa fase ruim, pelo contrário, está numa fase muito boa, eu estou gostando. E, por outro lado, é um Bournemouth que está com a setinha
setinha para baixo. Você que gosta de videogame aí, o Bournemouth começou a todo vapor, batendo em todo mundo, dificultando a vida do Liverpool, ganhando do Tottenham, dificultando a vida do City, enfim, o time estava nas cabeças. Agora, embalou morro abaixo, né? O famoso começou a descer, pegou uma baratinha, um rolimã, foi embora. Eu tô no alto do morro aqui, foi embora. E aí, perdeu pro City, completamente aceitável. Perdeu pro Aston Villa, completamente aceitável. Empatou em casa com o West Ham, e o West Ham não tá tão bem. Perdeu pro Sunderland fora, tudo bem, o Sunderland também tá numa fase boa. Perdeu pro Everton em casa, o United também perdeu. E empatou com o Chelsea. Então assim, eu posso olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é que a maioria das derrotas foram para equipes que estão melhores. City, Villa, Sunderland e o próprio Everton, que também ofereceu o mesmo resultado para o United. O empate contra o Chelsea e depois o empate contra o West Ham. Se você olhar com carinho, tá quase igual. Porque o United também empatou com o West Ham. Recentemente teve o jogo com o Chelsea que o United venceu, mas porque estava com um homem a mais. O Everton ele perdeu por um gol também. E os outros 3 jogos, que foram adversários difíceis, eu acredito que o United também teria sucumbido. Então, fica a questão no ar. A má fase do Bournemouth é uma má fase porque o time está em má fase? Ou é uma má fase porque a sequência de adversários foi muito chata? Vale pensar nisso, tá? Porque às vezes a gente se apega tanto numa análise rasa, a gente faz isso daqui, ó. A gente pega o time, voltar pra cá. A gente simplesmente entra aqui, pega os últimos jogos do Bournemouth, olha lá, são 6 jogos sem vitória. A gente olha aquilo ali numa cor vermelha e pensa, o time não tá prestando mais, beleza. Eu não acho realmente que é uma fase boa, não tô aqui querendo transformar uma fase boa numa fase ruim. E também não acho que o United está numa fase ruim, está numa fase boa, na minha opinião. Então isso provavelmente casaria com uma aposta a favor do United. Porém, nós estamos aqui analisando um pouquinho mais a fundo, porque analisar raso não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai ganhar um pouquinho e depois vai entregar. Lembre-se que a gente não está disputando contra instituições filantrópicas, a gente está disputando contra casas de apostas que querem com força, tá? Então, vamos tentar pensar um pouco fora da caixa. O nível de adversário que o Bournemouth teve, o nível foi difícil. Se você coloca hoje, mesmo o United em boa fase, para pegar o Aston Villa no Villa Park, o City no Etihad, o Sunderland fora de casa, você sabe que muito dificilmente o United vai voltar com 1 ponto. O Bournemouth não voltou com nenhum, mas eu acho que o United também não voltaria. Se essa fosse a sequência do United, será que a gente diria que o United estaria em crise ou que foi só uma sequência difícil? E por que a gente está fazendo isso? Para poder olhar para essa cotação do United e do Bournemouth e ter uma percepção do tipo, ao invés de eu mergulhar de cabeça, eu vou dar um passo atrás. Talvez 1,83 seja a odd limite para me fazer esperar um pouco e ter certeza antes do meu posicionamento. Eu não acho que o Bournemouth, que começou com a corda toda no campeonato, desaprendeu a jogar. Eu acho que só foi uma sequência ruim, tá? E aí a gente volta pra cá pra dar uma olhada no quesito casa fora. O Bournemouth, fora de casa. Deixa eu ver se a minha internet colabora aqui. Pronto. O Bournemouth fora de casa saiu quase 60% das vezes na frente. Falha pouco em marcar e falha pouco em sofrer. Então, um time de índice mais pirotécnico, mais de ambas marcam. O United também sofre com frequência, também falha pouco em marcar e também abre o placar com frequência. Também podemos colocar aqui uma possibilidade grande de ambas marcas. Isso já leva também a gente a ter um pouco mais de risco. O United sofreu bem menos gols, a metade, mas o aproveitamento de finalização do Bournemouth é melhor. Uma equipe que precisa chegar menos ao ataque para marcar. O primeiro tempo do Bournemouth não é ruim. Pouco menos vitórias, verdade, mais derrotas, verdade, mesmo número de gols marcados. É superior ao United, mas não é assim tão discrepante. O segundo tempo, os dois caem de aproveitamento. Mesmo o Bournemouth chegando a 0% de vitória e indo a 71% de derrota e sofrendo muitos gols, o United também cai. Cai menos, mas cai, tá? O time do Bournemouth puxa mais esse jogo aqui para um over, então eu vou voltar e colocar talvez uma condicional do jogo desempatado, podendo ser bom para gols. E a maioria dos gols marcados, aqui é que é o problema. Aqui é que tá a caceta do problema. A maioria dos gols marcados do Bournemouth são nas extremidades. No comecinho,
aonde a galera às vezes que já se posiciona a favor do United pode tomar um gol contra a posição e ficar torcendo pro United virar o jogo inteiro. E depois lá no final, que é onde a galera tá a favor às vezes do United vencendo por 1-0, cruza o braço, acha que nada vai acontecer e às vezes toma um gol contra a posição, tá? Então é um jogo que se eu tivesse que evitar, eu evitaria. Se eu tivesse que escolher outro jogo para fazer, eu escolheria. Mas como é um jogo de maior liquidez do dia, que eu sei que você às vezes quer fazer, eu diria para você o seguinte: não pego a cotação do United a 1,80 e poucos. Mesmo correndo o risco de ver o United vencendo por 6-0, tá? Porque existe uma boa chance do United sofrer e existe uma boa chance também do United poder se complicar no fim, como se complicou contra o West Ham. Num jogo que parecia completamente resolvido, ele se complicou no final e dali do empate ele poderia ter tomado a virada, tá? Então, cuidado. Eu acho que pelo risco que esse jogo imprime, pela sequência ruim do Bournemouth, mas que se deve muito ao nível de enfrentamento, e pelo que o United fez no último jogo contra o West Ham, vale você que quer trabalhar a favor do United pegar um preço mais elevado. Para mim, é um nível de enfrentamento difícil, onde o favorito pode se complicar. Perfeito? Eu acredito nisso. E aí a gente vai falar, eu acho que esse jogo do Raio Vallecano com o Betis pode ser um complemento, né? 5 horas da tarde, mesmo horário do jogo do United, jogo parelho porque a cotação é extremamente estabilizada, o Betis dentro da sua casa venceu 4 e perdeu 3. Aliás, perdão, o Vallecano dentro de casa teve uma vitória e perdeu uma. Nossa, empata muito o Vallecano em casa. E o Betis fora de casa teve mais vitórias que derrotas, não perdeu ainda fora de casa. O Betis vem de bom resultado na Europa League, venceu o Zagreb por 3-1, mas tinha perdido para o Barça, normal. E o Raio Vallecano também venceu o Jagiellona da Polônia por 2-1 fora de casa, tá? As duas equipes têm enfrentamentos, não somente o Vallecano tem enfrentamento na Europa, dia 18, 3 dias depois, contra o Drita, mas é em casa, não vai viajar. Já o Betis tem jogo da Copa do Rei no dia 18. Parelho, tá? Traz para ao vivo. E a gente fecha. Também colocaria o jogo do Rangers como um jogo complementar, mas eu tenho evitado o Campeonato Escocês porque tá um lixo, né? Pelo menos o Rangers tem se comportado muito mal nos últimos jogos. Ó, o Rangers venceu 1, 2, 3, 4 dos 10 jogos que fez recentemente. Não me convence, como diz os mais novos, não me pega, tá? Mas pode ser um complemento. E a gente fecha com Porto e Estrela. Essa cotação não agrada muita gente, não é uma cotação tão fácil de se extrair valor. O 1,20 de fato é uma cotação que te exige do favorito um comportamento efetivo, agressivo, massacrante, e eu acho que o Porto pode oferecer isso pra gente. O Porto sai muito na frente do placar, falha pouco em marcar, sofre pouquíssimos gols, sofreu um gol até agora no Dragão. Pega um Estrela que ainda não saiu na frente nenhuma vez fora de casa, que sofre bem mais gols. O Porto precisa de menos chegadas para marcar. O primeiro tempo do Porto é excepcional, que é o que a gente precisa, né? Uma cotação de 1,20 geralmente faz a gente pensar muito mais num gol cedo do que num gol tarde. Ninguém quer pegar a odd de 1,20 e ter que ver o gol saindo depois dos 45 do segundo tempo, né? Ou no último lance do jogo, ou sei lá, depois dos 80 minutos. Então, o Porto entrega um primeiro tempo muito sólido, com muitas vitórias, nenhuma derrota. Eu acho que pode ser interessante, sim, buscar aqui uma estabilidade da odd do Porto, se você trabalha no ao vivo. Dá para buscar uma margem, um favorito vencendo também um cenário para gols. É um confronto acessível, na minha opinião, tá? Já que a gente está caracterizando aqui o nível de enfrentamento. E eu olharia também com carinho essa aposta pré-jogo no Porto, tá? Eu acho que pode apresentar valor, sim. Os últimos jogos do Estrela, aliás, nos últimos jogos contra o Porto, né? O Estrela venceu o Porto ainda esse ano, em maio, em casa. Então pode ser também uma espécie de vingança aqui pro Porto, tá? Não teve nenhuma goleada entre eles recente. 2-0, 2-0, 2-0, 1-0. Então, eu ainda acho essa odd do Porto pré-jogo não é ruim, tá? Eu acho que o Porto tende a ganhar, sim, o seu jogo. O próximo jogo do Porto é contra o Famalicão no dia 18, também joga no Dragão, nada de novo. É isso, essa é a nossa segunda. Olhando aqui, se eu tivesse que tirar alguma coisa, eu tiraria o Raio Vallecano com o Betis, por conta do horário, e tiraria também o Braga com o Santa Clara. Não sei, acho que eu manteria. Acho que eu tiraria o Fenerbahçe. Theo, tá?
Eu tô mostrando para vocês o que eu tiraria. Talvez eu tiraria o Fenerbahçe por conta daquele risco que eu comentei do Konyaspor marcar gol por aqui, ó. Tá? Então eu deixaria mais ou menos o meu dia assim, correndo o risco também de remover o Braga. Mas qual que é o problema? Você tem uma quantidade maior aqui nesses 3 horários de 16h45 até as 17h45. Então você vai ter que ter uma atenção maior. Para mim, se eu tô posicionado no jogo, já não é um jogo que eu vou olhar mais o restante, né? Vou ficar só focado nesse. Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia, juízo nesse início de semana e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.